Artigo 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão de remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão e extinção do processo. Artigo 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedente, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade, a internação. Artigo 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal ou do Ministério Público. Artigo 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Primeiro, encaminhamento a serviço e programa oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. 2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos. Terceiro, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Quarto, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Quinto, obrigação de matricular o filho ou pupilo e o acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Sexto, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Sétimo, advertência. 8. Perda da guarda. 9. Destituição da tutela. 10. Suspensão ou destituição do poder familiar. Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos 9 e 10 deste artigo, observar-se-á o disposto nos artigos 23 e 24. Artigo 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar com medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Parágrafo único. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou adolescente e dependente do agressor. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definido nesta lei. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: 1. Reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residir no município. Artigo 134. Lei municipal e distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: primeiro, cobertura previdenciária;
2. Gozo de férias anuais remuneradas acrescida de 1/3 do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Primeiro, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, incisos 1 a 7. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, de 1 a 7. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, letra A, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os atos de sua competência. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, do inciso 1 a 6, para o adolescente autor de ato fracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento do direito da criança e do adolescente. 10. Representar em nome de pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. 11. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em criança e adolescente. 13. Adotar, na esfera de sua competência, ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica familiar e a responsabilização do agressor. 4. Atender a criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica familiar ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina a seus familiares e a testemunha de forma a promover a orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente. 16. Representar a autoridade judiciária
para requerer a concessão de medidas protetivas de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. 17. Apresentar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. 18. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica familiar contra a criança e o adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por notícias ou denúncias relativas à prática de violência ou uso de tratamento cruel degradante ou de formas violentas de educação, correção e disciplina contra a criança e o adolescente. 20. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente, relacionadas à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informação de crimes que envolvam violência doméstica familiar contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do cônjuge familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informação sobre os motivos de tal atendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.